Boa noite a todos. Quero saudar a todos nessa noite com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui para mais uma live nessa noite, para deixar uma palavra de fé para os nossos amados irmãos, né? Nós estamos atravessando um momento difícil, onde que começaram a acontecer coisas difíceis, né? Para nós. Inclusive eu tô meio baleado, vocês estão vendo, né? Tô com a boca ainda sofrendo um leve derrame, uma paralisação na parte do rosto. Mas o soldado ferido, ele não pode recuar. Não pode recuar, né? Esses dias a preocupação foi muita, né? Muita preocupação com tudo isso que está acontecendo no mundo, no nosso país. E isso nós fomos abalados um pouco, né? Houve algumas preocupações e nós somos um pouco abalados. Mas eu digo para você uma coisa, irmão, irmã que está me assistindo nessa noite. Depois que tudo isso aconteceu, eu estou mais fortalecido no Senhor, orando mais, com mais vontade, com um desejo maior de buscar a Deus. As minhas forças estão sendo renovadas. Deus tem me assistido, Deus tem cuidado de mim. E nós sabemos que quando nós entramos numa guerra, tudo pode acontecer. Nós podemos ser feridos, nós podemos ser abalados, mas nós vamos continuar fazendo a obra do Pai, do Deus Todo-Poderoso, do nosso Pai. Amém? Eu quero deixar uma palavra para você. A paz do Senhor, Paula Muniz, aleluia, que está no livro de 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, que fala do chamado de Eliseu, né? Nós conhecemos tanto o profeta Elias como o profeta Eliseu. Mas nesse momento aqui, nessa altura desse livro, o único que era conhecido era o profeta Elias, o profeta do fogo, o maior profeta daquela época até o momento, né? Depois de Moisés, o maior profeta que tinha se levantado, na minha opinião, chama-se Elias. E esse cara, ele fazia Deus, através do profeta Elias, fazia coisa tremenda. O ministério do profeta Elias foi um ministério tremendo e poderoso. As pessoas admiravam o profeta Elias. As pessoas tinham medo do profeta Elias. Tinham um respeito muito grande, porque ele falava da parte de Deus, né? Eu quero ler para você aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Deus falando para o profeta Elias: também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Veja que o chamado do profeta Eliseu era um chamado de Deus. Deus escolheu esse homem
para assumir o lugar do profeta Elias. E o que eu entendo um pouco nessa palavra é a respeito de de que forma nós aceitamos o chamado de Jesus, de Deus, para as nossas vidas, não é? Muitas vezes nós, como servo de Deus, servo do Senhor, a gente deixa passar muitas oportunidades. Às vezes nós somos chamados por Deus para assumir um posto, para assumir uma posição diante de Deus, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Qualquer área do ministério que Deus te chamar, eu vejo aqui uma coisa tremenda da parte de Eliseu. Eliseu, antes desse chamado aqui, antes desse escrito aqui nessa Bíblia, na palavra de Deus, não se ouvia falar de Eliseu. Não tinha se ouvido falar de Eliseu, né? E Deus falou o profeta Elias: ó, você vai lá e você vai ungir em seu lugar Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolar, ungirás profeta em teu lugar. Aleluia! Como Deus é bom, Deus dá todas as características, né? Interessante. Deixa eu passar para o versículo 19, que daqui a pouquinho você vai entender o assunto que eu quero entrar. Partiu, pois, Elias dali, versículo 19, tá, irmãos? 19. E achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que tenho eu te feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Amados, primeira pergunta: com qual tipo de gente você tem feito aliança? Com que tipo de gente você tem feito aliança? Que tipo de pessoas tem te aconselhado? Que tipo de pessoa tem te orientado, né? Primeiro, esse tipo de pessoas que você andar com ele, ou melhor, as 5 pessoas mais próximas sua, que você tem amizade, que você anda com ele, que você está com ele, essas 5 pessoas vão te influenciar nas decisões que você tomar, vai influenciar na roupa que você vai vestir, vai te influenciar em que tipo de ambiente você vai estar, e muito mais. São as 5 pessoas mais próximas que você está junto, é quem vai te influenciar a tomar decisões corretas ou erradas da sua vida. E você sabe que cada decisão que nós tomamos, para o bem ou para o mal, faz uma diferença muito grande. Então veja bem, o profeta Eliseu, que antes não era profeta, ele recebeu um chamado de Elias da parte de Deus,
E ele não ficou pensando, ficou imaginando. Ele não pediu para Elias para um tempo para pensar, né? Para orar. Eu vou orar a Deus para saber se é da vontade dele. Mas se foi Deus que chamou, irmão, minha irmã, se foi Deus que chamou, não precisa orar, não precisa perguntar. Se foi de Deus, faça como Eliseu. Eliseu estava trabalhando. E ele pegou, foi lá se despedir dos seus pais, pegou o boi, os bois, uma junta de bois que ele estava trabalhando com ele, que era o seu objeto de trabalho, e fez uma festa. Matou os bois, pegou os aparelhos de madeira ali, com certeza, fez um churrasco, convidou o seu povo, os seus amigos, e foi comemorar, fazer uma festa, porque Deus o tinha escolhido. Aleluia! Que privilégio, meu irmão, minha irmã, Deus te escolher. Deus te escolheu. É motivo para grande alegria, é motivo para grande festa, grandes festas. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Olha que interessante, que maravilha. E depois que ele fez a festa, comemorou muito, ficou muito feliz. Eliseu sabia o que queria. Ele seguiu Elias, foi servir a Elias. E se você começar a ver a vida de Eliseu, Eliseu foi servidor de Elias. Eliseu não tinha aquela ganância, aquele desejo desenfreado de ser o profeta no lugar de Elias. Ele servia Elias com amor, com prazer. E ele observava a vida de Elias. Ele observava a vida de Elias. E ele admirava o profeta. Que interessante, que respeito. Soube esperar o seu momento, um momento de assumir o lugar de profeta, de homem de Deus. E nós sabemos que no reino de Deus funciona assim. Ninguém nasce grande, né? Existem as etapas a seguir. Existem os degraus a subir. E no tempo determinado, Deus vai te recompensar. Olha, quando você começa a ler a Bíblia, existem muitos exemplos. E todos aqueles que ouviram o chamado de Deus, que aceitaram o chamado de Deus, foram grandemente recompensados. Todos eles foram grandemente recompensados. Tenha certeza de uma coisa: se Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, a recompensa Ele tem preparada para você. A recompensa de Deus tem preparado para nós. E é por isso que eu estou aqui hoje, soldado ferido, mas sem nunca desistir da caminhada, porque Deus tem uma recompensa para mim, e Deus tem uma recompensa para todos aqueles que ouvirem o chamado do Senhor e começar a seguir e fazer a sua vontade. Deus vai honrar, Deus vai te abençoar poderosamente. Aleluia!
Glória a Deus. Vamos para a parte final do texto bíblico, né? 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, vai virar um pouco a sua página aí, e vai chegar no capítulo 2, no desfecho dessa história tão maravilhosa. Eu quero ler aqui no 2 Reis, capítulo 2, no versículo 9. Irmãos, eu faço a live dentro da minha casa. Ontem eu acho que os irmãos viram, né? Batido nas panelas aí na cozinha. Era o Andrei comendo, irmão. O Andrei tava batendo nas panelas, vocês viram aqui no vídeo, né? Agora a Joguinha foi buscar um pouco d'água pra mim. Pra mim, se eu tiver com a garganta seca, eu tomar. Vamos lá, né? 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha o pedido desse cara, irmão. Ele aguardou o seu momento, o momento de ele receber a sua recompensa do profeta, pelo trabalho que ele tinha feito. Irmão, primeiro Eliseu foi decisivo na chamada. Ele não pensou duas vezes. E outra coisa, Eliseu não era uma pessoa ociosa. Eliseu não era uma pessoa que ficava em casa descansando, né? Com a vidinha boa, não. Eliseu trabalhava no campo. Eliseu era um homem trabalhador. O Eliseu deixou tudo que até aquele momento ele tinha conquistado com a sua profissão, deixou tudo para trás. Inclusive, ele não pensou assim: talvez não dê certo, eu vou deixar os meus boi aqui guardadinho, porque se não der certo eu volto de novo para lá, né? Para trabalhar no campo com meus bois. Esses dias eu ouvi uma pregação. O pastor perguntou para o outro: se a sua igreja não der certo, qual é o plano B? E o pastor ficou agoniado pensando, né? Qual é o plano B? Qual é o plano B se a minha igreja não der certo? E ele não soube responder o plano B. E o pastor que fez a pergunta para ele disse assim: sabe por que você não tem um plano B? Porque você está focado na obra. Porque você acredita no chamado de Deus. Você acredita no chamado que Deus tem contigo. Você acredita na aliança sua e com Deus. Você acredita, por isso que você não tem um plano B. O Eliseu fez isso, não teve plano B. Ele decidiu, estava decidido, ou melhor, ele estava aguardando a oportunidade. E ele foi. E ele servia bem para Elias. Ele, como eu já falei, ele não tinha aquela ganância de ser o profeta. Ele não tinha aquela ganância de assumir o lugar do Elias. Mas quando o Elias perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Porque eu vou embora, você vai ficar no meu lugar. O que é que você quer que eu te faça? O Eliseu sabia que a recompensa de Deus, irmão, a recompensa de Deus era para ele. Ele sabia que não era em vão servir ao Senhor. Ele sabia que Deus era com ele, que Deus ia ouvir o seu pedido, que Deus ia ouvir a sua oração. Aleluia! Olha que interessante. E ele perguntou. Vamos lá, ler de novo aqui. Versículo 9. Sucedeu, pois que havendo eles passado o rio Jordão, irmão, porque eu reduzi muito aqui por conta do tempo.
Elias disse a Eliseu, porque eles passaram o Rio Jordão, o Rio Jordão estava cheio. O profeta Elias pegou a sua capa e passou sobre as águas e o rio se abriu e eles passaram terra seca. Veja que interessante. E aí, eles passaram, né? Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça. Olha que pergunta. Antes que seja tomado de ti. Prontamente, né? E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Versículo 10. E Elias disse, coisa dura pediste. Aí ele disse, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Veja, irmão, a ousadia também do profeta Elias e a ousadia do profeta Eliseu. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Deus, do Espírito que Deus tinha sobre Elias. E Elias, como eu já falei, na minha opinião, o maior profeta do Antigo Testamento chama-se Moisés, tá? Na minha opinião. Mas se a gente tirar o Moisés, o profeta mais poderoso até então se chamava profeta Elias. Pelos os grandes milagres que o profeta Elias tinha feito. Pelas grandes maravilhas que Deus tinha operado na vida do Elias. Inclusive, eu vou lembrar apenas um, por conta do tempo. Aquele momento quando foi sacrificar, né? Elias construiu um altar, onde o povo de Israel estava desviado, não queria servir a Deus com o coração perfeito, e ele disse, chamou, né, 3 anos e 6 meses de seca, não tinha água mais para lugar nenhum. Ele fez o desafio, né, de cair fogo no céu e queimar o holocausto, queimar o sacrifício. E os profetas de Baal clamaram o dia inteiro, a manhã inteira e nada. O profeta Elias fez um desafio, mandou eles colocar água, foram arrumar água não sei aonde, da pouca água que tinha, e lançaram água no holocausto. E foi apenas o Elias orar que o céu se abriu. E quando o céu se abriu, derramou fogo ali e consumiu aquele holocausto. Deus respondeu com fogo, Deus honrou Elias, e logo depois Deus derramou uma abundante chuva. Aleluia! Louvado seja Deus, depois do grande milagre. Então veja bem, igreja, estamos falando desse profeta aqui. Estamos falando de Elias, o maior profeta até então, irmãos. Agora chega esse cara, esse Eliseu aí, e pede porção dobrada do espírito de Elias. Ele queria fazer no mínimo o dobro do que o Elias tinha feito, meu irmão, minha irmã. Meu Deus do céu, como tu és tremendo, como Deus é poderoso, como Deus é tremendo. E aí, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aí, a Bíblia diz que ele pediu porção dobrada. Talvez o pensamento meu ou de alguns homens de Deus, mulheres de Deus que estão me acompanhando nesse momento ou vão ver isso depois, não acreditasse que Deus podia fazer o dobro com você do que fez com Elias. Interessante, né? Porque Elias tinha feito coisas milagrosas, maravilhosas, coisas grandes. E às vezes a gente, nesse tempo aqui que nós estamos, a gente, Deus não pode fazer, Deus não faz mais isso, né? Não ia pedir, eu não vou pedir isso para mim,
o que na vida do Elias tem, porque eu vou passar vergonha, de repente não vai acontecer. Mas aquele que sabe, que conhece o Deus que serve, ele não desiste, ele não desacredita, ele sempre quer mais de Deus, ele sempre quer mais de Deus. Como eu falei, o Eliseu, ele não tem inveja de Elias, ele não queria o dobro da unção de Elias por inveja de Elias, não. Porque ele nunca se levantou contra o seu Senhor. Ele serviu o seu Senhor, irmão, exemplarmente. Ele viu o modo de vida de Elias. Ele observava o modo de vida de Elias. A comunhão que Deus tinha com Elias, ou melhor, a comunhão de Elias com Deus. Então, aquilo ele foi observando, ele foi olhando, ele estava juntinho ali, sabe? Por isso que eu perguntei, que tipo de gente você tem andado? Que tipo de gente tem te aconselhado? Quais são as pessoas que podem te auxiliar num conselho, não é? Numa orientação, num momento de dificuldade difícil? Que tipo de pessoa você tem buscado compartilhar os seus segredos? Que tipo de gente você tem compartilhado a sua vida particular, espiritual? Aí onde eu quero chegar. Eliseu andava com Elias, o homem de Deus, o tisbita, o homem que fez multiplicar o azeite da viúva e a farinha da panela. Aleluia! É esse homem que nós estamos falando aqui. É esse homem que ressuscitou o filho da viúva quando ela morreu. Então o Eliseu sabia de tudo isso. Ele não viu muitos milagres de Elias. Ele não viu, porque ele veio depois. Mas mesmo assim ele sabia da fama desse homem. E ele foi lá, e quando ele perguntou para ele, o Elias perguntou para Eliseu: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ser poderoso 2 vezes mais do que você, meu irmão. Aleluia. Porque ele sabia que Deus é poderoso para fazer, para responder o pedido de um homem de Deus, de um servo do Senhor, daqueles que servem a Ele, daqueles que são destemidos, daqueles que não param por nada, daqueles que não desistem por qualquer coisa, daqueles que não se fragilizam com as lutas, sabe? Com os levantes, com o fuxico, sabe? Que não se levantam com a inveja, que não se esmorecem com a inveja, que não deixa nada abalar a sua fé. Não deixe nada e ninguém abalar a sua fé. Ande com pessoas que te levem para cima, que te ensinem o caminho de cima, o caminho da vitória, o caminho da prosperidade, o caminho de vencer, o caminho da santidade com o Senhor, o caminho de servir ao Senhor e não trocar esse chamado por nada na vida. Aleluia! E é esse tipo de gente que quando chega na hora, você vê quando Deus apareceu para Salomão: Salomão, o que é que você quer? Me pede o que você quiser que eu te dou. Aí Salomão disse: não, eu só quero sabedoria. Aí Deus disse: olha, eu vou te dar sabedoria que ninguém antes de tu e ninguém depois de tu vai ter. E eu vou te dar ainda tanta riqueza, tanta bênção, que ninguém antes de tu teve e ninguém antes de você vai ter. Você veja, irmão, aquelas pessoas que se chegaram a Jesus, por exemplo, o cego Bartimeu. Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Ele disse: que eu enxergue. Irmão, recebeu. Servir a Deus, confiar no Senhor. Você nunca vai ser desamparado, você nunca vai ser abalado. Então fica nessa fé, confia em Deus, aleluia. Eu tenho um versículo para falar, versículo 10, né? E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti,
assim te fará. Porém, se não, não se fará. Agora imagina, o Eliseu agora tem que estar muito atento para quando Elias fosse tomado ao céu, ele não perdesse a oportunidade que Deus tinha preparado para ele, porque o profeta profetizou isso que ia acontecer. Versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aleluia. Que maravilha, irmão. Olha, Eliseu, vendo isso, clamou: meu pai, meu pai. Clamou: meu pai, meu pai. Aquela cena nunca tinha acontecido dia nenhum do mundo, irmão. Uma coisa sobrenatural dessa, não é para todo mundo, não. Para ver coisas sobrenaturais não é para qualquer um. Tem que ter o espírito de Eliseu, no mínimo. E Eliseu glorificou a Deus. Meu Deus, ficou abismado, ficou tomado de uma sensação de glórias, de aleluias, porque ele viu uma cena que ninguém viu, ninguém tinha visto uma cena daquela. Um homem ser arrebatado ao céu num carro de fogo, junto com um cavalo de fogo, irmão. Imagina. Que privilégio, que experiência tremenda, né? E aí, versículo 13, para continuar. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Como eu falei, o Jordão cheio. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Ele jogou a capa, mas não abriu a primeira vez o rio, porque eles passaram. Ele era ousado, irmãos. Ele era ousado. Eles passaram, o profeta Elias passou o Jordão, passou a capa, o rio abriu, eles passaram. E quando ele passou a capa para voltar, com ele já não estava mais. Agora era só ele era o profeta. Quando ele passou a capa, o rio não abriu a primeira vez. Aí ele fez uma pergunta aqui para Deus. Versículo 14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas de novo, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Diga glória a Deus. Diga aleluia, onde você está aí. Na primeira vez que ele tentou, não conseguiu, mas na segunda vez o rio se abriu quando ele clamou a Deus. Cadê o Deus de Elias? Que agora é o meu Deus, que eu estou agora assumindo o lugar dele. Aleluia. O rio se abriu e ele passou. Versículo 15 para encerrar. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Olha aí, eles reconheceram que agora o espírito de Elias, só que eles não viram que era 2 vezes mais. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Ou seja, eles reconheceram que o Deus de Elias agora era o Deus de Eliseu. Não abandonou, Deus não deixou ele passar vergonha. Deus não deixou com que a oração dele fosse anulada. Deus não deixou. Deus cumpriu a palavra que falara através do profeta Elias. Aleluia. Amém, igreja do Senhor. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena glorificar esse Deus forte. Vou tomar aqui um pouco d'água. Nós vamos fazer uma oração ainda.
Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor, meus irmãos. Ó, se você enxergar, você vir alguém frustrado aí, reclamando que Deus não ouve ele, que Deus desamparou ele, irmão, não acredite. Eu digo para você, desde o início desse ano que eu venho sofrendo muitos ataques. Aconteceram muitas coisas. Vieram muitas dificuldades. E para completar, veio agora essa crise do coronavírus. Irmão, eu digo para você uma coisa. Com tudo isso, a minha fé não está abalada. Muitas preocupações vieram, porque nós temos muitas responsabilidades. E eu já sofri muito no passado com muita coisa, muito problema. Mas, apesar das lutas, apesar das dificuldades, eu hoje estou mais fortalecido. Você viu que eu fiz uma live ontem. E hoje Deus me deu o desejo de fazer de novo outra live. Para estar com vocês aqui nesse momento especial da palavra de Deus, da palavra da fé. Do Deus que recompensa, do Deus que conforta, do Deus que fortalece, do Deus que ouve a tua oração, do Deus que ouve a nossa oração, do Deus que, por problemas que nós passemos, né? As lutas que nós passamos, irmãos, é para que lá na frente a gente venha contar um testemunho forte e as pessoas venham entender que o Deus que nós servimos não desampara nossas vidas. E as graças, as bênçãos que Deus vai derramar sobre nós são coisas sobrenaturais. Nós vamos ter intimidade com Deus, nós vamos ter experiências com Deus tremendas, nós vamos ver milagres de Deus tremendos. Só você vai ver, só eu vou ver, só nós vamos ver isso nas nossas vidas acontecendo, porque Deus, Ele é conosco, porque você não negou o nome dEle, porque você não deixou de servi-lo no momento de dificuldade, porque você não deixou de acreditar nele no momento pior da sua vida, no momento de mais decepção que você passou, de mais luta que você tem passado. Tenha certeza que se você continuar firme e forte e não desistir, Deus vai te honrar. Deus vai nos honrar, Deus vai honrar a igreja dele, Deus vai honrar os seus filhos, os seus servos. Deus é Deus na terra, debaixo da terra, onde existe lugar, Deus é Deus e ninguém pode amarrar as mãos de Deus para te abençoar. Deus não é o homem que é fraco, que é frágil. Deus criou o homem. Deus é o nosso Pai, é o meu Pai, é o teu Pai. E nós glorificamos o nome dele todos os dias da nossa vida. Amém, igreja do Senhor? Fique com essa palavra. Que aqui houve um reconhecimento. Houve um reconhecimento dos filhos dos profetas. Olha que interessante, irmão. Dos filhos dos profetas. Houve um reconhecimento na vida de Eliseu. Porque Eliseu confiou no Senhor. Eliseu deixou tudo para trás. Eliseu deixou tudo que era o seu sustento, o seu trabalho. Deixou tudo. E foi lá servir ao profeta. E no momento dele, no momento que ele tinha a oportunidade de pedir o que ele queria, ele pediu porção dobrada de Elias. E Deus deu. Porque, segundo os historiadores que já contaram, eu não contei ainda, que eu não gosto muito de contar essas coisas, né? Quantos milagres. Mas fontes certas dizem que Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias. Então foi 2 vezes maior, irmão. Aquilo que era bênção, Deus tem o poder de multiplicar por 2 vezes mais.
Aquilo que você achar que é difícil, que você não consegue, irmão, você não consegue. Realmente você não vai conseguir, mas você com a parceria com Deus, com a parceria com Deus, Deus vai fazer multiplicar, Deus vai fazer honrar a tua vida, Deus vai honrar a tua história, Deus vai honrar as nossas histórias, irmãos, que não desistimos no momento de dificuldade, no momento de perseguição, no momento em que a gente passar no dia mais difícil da tua vida, das nossas vidas, nos dias mais difíceis das nossas vidas. Não desanime, porque Deus vai te honrar, e a honra de Deus é muito grande. Quando Deus honra, ele honra de verdade. Você não viu José, a honra de José, irmão, foi uma coisa tremenda. Se você vai olhar a história de Mardoqueu, coisa tremenda, a honra de Deus para a vida de Mardoqueu, para a vida de Esther, para a vida de Daniel, para a vida de Sadraque, Mesaque, Abednego, para a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Irmão, é muita coisa, tem muito exemplo na palavra de Deus que nós podemos seguir e nós vamos ser vitoriosos, porque Deus não consegue honrar os seus filhos, aqueles que são fiel a Ele. Deus é poderoso, é fiel, Ele vai te honrar e você... Saiu aqui um pouco da live, eu acho que eu já passei o tempo, né? Mas Deus é contigo, meu irmão, minha irmã, não desista, tá bom? Deus é fiel. Amanhã vamos ter uma live, tá? Mas uma live ou um vídeo no grupo, tá? Aleluia. Vamos orar pelo país, né? Eu vi uma notícia hoje no noticiário, diz que esse vírus ele está chegando 3 vezes mais fraco no Brasil. Então veja bem, irmão, nós estamos orando, nós temos orado e Deus está fazendo regredir esse vírus. Vamos orar mais, irmãos, porque esse vírus é mortal, é terrível. Nós temos visto aí a desgraça que ele tem feito no mundo inteiro, né? Talvez não tenha sido cuidado da forma adequada, eu acho, do meu ponto de vista. Eu creio que se os políticos brasileiros quisessem, isso tinha sido tratado de uma forma melhor, sem essa quarentena dos saudáveis, dos trabalhadores, né? Vão gastar uma fortuna para distribuir R$600 por pessoa aí, família. É muita gente, meu irmão. É muita gente desempregada, é muita gente, é muito dinheiro. Esse dinheiro teria dado para fazer a quarentena só dos idosos, só dos doentinhos, e não morreria tanta gente, né? Mas infelizmente tudo no Brasil é tratado politicamente, não olhando para as pessoas, né? Nós vamos orar e pedir o perdão de Deus, para que Deus ouça as nossas orações, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, orar a Ti, Senhor. A palavra de Deus foi ministrada, uma palavra de fé, uma palavra que renova as nossas forças, as nossas perspectivas. Então, Deus, queremos Te apresentar o nosso país, que está atravessando por esse momento de dificuldade, Pai. Tenho orado todas as noites, todos os dias por essa nação, Senhor. Nós temos orado, temos Te apresentado, temos pedido misericórdia, temos pedido perdão, Senhor, pelos nossos pecados e pelos pecados dos brasileiros, não é? Que fizeram tanta coisa, Senhor, agora nesse carnaval, escarneceram do Teu nome, escarneceram do Teu Filho Jesus, fizeram tanta coisa, Senhor, mas eu estava pensando hoje, meditando. No passado, quando eu não Te conhecia, eu também fiz piada do Senhor. Eu lembrei hoje de uma piada, inclusive pedi perdão. E aquele texto bíblico no finalzinho de tudo, quando Jesus diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Era isso que eu estava fazendo. Eu não sabia o que estava fazendo. E talvez também seja isso, Pai, dessas pessoas, não sabem o que fazem. Então perdoa, Senhor, remove do Brasil esse monstro, esse vírus.
que quer levar os nossos pais, olha, Senhor, os nossos pais, nossos velhinhos, a quem tanto amamos, a quem tanto queremos perto de nós, junto de nós. Sabemos que um dia eles vão embora, mas a gente sempre pede ao Senhor que o máximo de tempo que o Senhor permitir, que eles fiquem com a gente, Deus. Então, deixe eles do nosso lado, porque eles nos apoiam, eles nos fazem feliz, eles nos dão alegria, Pai. Protege, Senhor, os nossos pais, os nossos avós, Pai, os nossos tios, a nossa família, a nossa casa. Protege, Senhor, a nossa igreja, os membros da nossa igreja. Protege os familiares de cada um deles também, Senhor. Não deixa que essa doença maligna leve os seus entes queridos, porque nós queremos vê-los felizes também, gozando, Senhor, da companhia dos seus pais, Pai, dos seus avós, da sua família inteira, Deus. Não deixa, Senhor, que nada aconteça. Livra-nos de todo mal, Pai. Eu sei que o Senhor tem poder para isso. Eu sei que o Senhor tem poder para impedir que essa maldição entre na nossa casa, na nossa família. Eu sei disso, Pai. E é por isso que nós estamos aqui orando e pedindo ao Senhor por isso. Deus, abençoa, Senhor, os empresários que não puderam abrir os seus estabelecimentos e assim também não puderam pagar os seus funcionários. Deus, nós também te apresentamos o trabalhador, Pai, que está sofrendo, o trabalhador informal, que já não tem mais nada na sua casa para dar aos seus filhos, que está atravessando o pior momento da sua vida, Senhor. Eu sei que já estão assim, Senhor, eu sei. Vem com a tua mão, meu Deus, e tende misericórdia, abre as portas das famílias, do trabalhador, daqueles que estão necessitando nesse momento. Não deixe, Senhor, que eles não tenham o que dar para os seus filhos, para a sua família, Deus. Nós oramos nesse momento pedindo perdão e nos arrependendo, Deus, e querendo que o Senhor responda às nossas orações. Protege-nos, Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa o Brasil, livra o Brasil dessa corja maligna de políticos inescrupulosos que só pensam em si, meu Deus, em ter regalias com o dinheiro público, de desviar o dinheiro público, Senhor, de usar o dinheiro público para coisa errada. Livra-nos desse mal, dessa peste, Senhor, também. Isso é uma peste. Livra-nos, Pai, abençoa o nosso país, salva o nosso país, salva a nossa família, salva, Senhor, Sorocaba, salva, Senhor, o nosso bairro aqui da Vila Mato, salva o bairro, Senhor, do Josane, salva o bairro do Niquei, salva o bairro, Senhor, da Aparecidinha, salva, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Pai, em nome de Jesus. E eu espero, Senhor, que as pessoas, o povo, depois dessa pandemia, elas passem a acreditar mais no Senhor, no teu evangelho, nas tuas palavras. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Eu te abençoo nesse momento. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus seja sobre ti a tua força, a tua proteção, que Deus seja sobre ti o teu galardão. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Amém? Deus abençoe, fique em paz e boa noite.